partida e chegada. Quando observamos da praia um veleiro a afastar-se da costa, navegando mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de beleza rara. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando o mar azul e nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa, onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte, certamente exclamará: já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao porto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou, apenas não o podemos mais ver. Mas ele continua o mesmo. E talvez no exato instante em que alguém diz, já se foi, haverá outras vozes mais além a afirmar, lá vem o veleiro. Assim é a morte. Quando o veleiro parte levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro, e o vemos sumir na linha que separa o visível do invisível, dizemos, já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo. Sua capacidade mental não se perdeu. Suas conquistas seguem intactas da mesma forma que quando estava ao nosso lado. Conserva o mesmo afeto que nutria por nós. Nada se perde, a não ser o corpo físico, de que não mais necessita no outro lado. E é assim, que no mesmo instante em que dizemos, já se foi, no mais além, outro alguém dirá feliz, já está chegando. Chegou ao destino levando consigo as aquisições feitas durante a viagem terrena. A vida jamais se interrompe nem oferece mudanças espetaculares, pois a natureza não dá saltos. Cada um leva sua carga de vícios e virtudes, de afetos e desafetos, até que se resolva por desfazer-se do que julgar desnecessário. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para uns parece ser a partida, para outros é a chegada. Um dia partimos do mundo espiritual na direção do mundo físico. Noutro, partimos daqui para o espiritual, num constante ir e vir, como viajores da imortalidade que somos todos nós. Victor Hugo, poeta e romancista francês que viveu no século XIX, falou da vida e da morte dizendo: a cada vez que morremos, ganhamos mais vida. As almas passam de uma esfera para outra sem perda da personalidade, tornando-se cada vez mais brilhante. Eu sou uma alma. Sei bem que vou entregar à sepultura aquilo que não sou. Quando eu descer à sepultura, poderei dizer como tantos: meu dia de trabalho acabou. Mas não posso dizer, minha vida acabou. Meu dia de trabalho se iniciará de novo na manhã seguinte. O túmulo não é um beco sem saída, é uma passagem. Fecha-se ao crepúsculo e a aurora vem abri-lo novamente. Boa noite a todos. Ao vivo, nessa live especial de hoje, né, nessa quinta-feira, dia 29 de abril. Espero que todos estejam confortáveis nos seus lares, nos seus ambientes, onde estejam, né?
Eu vi aqui que nós estamos, nesse momento, aqui com 24 pessoas nos acompanhando, né? Isso é muito bom. Espero que vocês estejam muito bem-vindos na noite de hoje. Hoje, nós vamos fazer uma live, uma palavra um pouquinho diferente, né? Porque, assim, há 2 semanas atrás, nós lançamos lá no Instagram um quadro com perguntas, com sugestões do que as pessoas queriam saber, né, sobre espiritismo, sobre qualquer coisa que seja no dia a dia na visão espírita. E até que foi interessante que nós tivemos muitas perguntas, muitas indagações, então a gente vai ter que dividir o quadro de hoje em outros dias, outras noites, para a gente poder conseguir fazer dessa maneira. E eu espero que seja agradável, né, para vocês, porque não vai ser uma palestra, não vai passar slides. Nós vamos aqui num bate-papo trocar ideias com vocês sobre a visão espírita de alguns questionamentos, né? Então, eu convido a vocês a pegar a água de vocês, certo? Ficar ali pertinho, para a gente poder pedir aos amigos espirituais, aos nossos bons protetores, magnetizarem essa água para poder, enfim, no final de tudo, nós tomarmos o nosso remédio que a gente tanto precisa, né? Bom, então, Samantha, hoje eu, em parceria com a Soraya, né, nós vamos fazer essa live de hoje com alguns questionamentos, né? Oi, Soraya, boa noite. Boa noite, tudo bem? Então, nós vamos nesse bate-papo legal, né? Espero que todos gostem. E nesse momento que nós já estamos aqui, já passando os 10 minutinhos, vamos todos, nesse momento, nos acalmar, reduzir um pouquinho os nossos ânimos, essa intensidade do dia a dia, essa ansiedade que nós passamos, por tudo isso que está acontecendo, né? Então, eu convido a vocês a fechar os olhos, a irradiar um pouquinho, né? Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, aos nossos amigos espirituais. Senhor Jesus, neste momento em que estamos aqui reunidos, mesmo que via online à distância, nós estamos reunidos, Senhor, em seu nome. Gostaríamos, Senhor Jesus, de agradecer por esta oportunidade bendita. Podemos passar um pouquinho mais sobre os nossos conhecimentos, sobre os nossos entendimentos da visão espírita. Abençoa, Senhor, a cada um de nós aqui presentes nessa live de hoje e aqueles também que, às vezes, por algum motivo que seja, não puderam participar, comparecer. Abençoe, Senhor, aos lares de cada um de nós, os nossos ambientes de trabalho, o nosso dia a dia, os nossos familiares. Abençoa, Senhor, e ilumine a nossa vida, para que possamos seguir em frente com paz, sabedoria e tranquilidade. Que seja. Bom, nós vamos começar com um questionamento que eu achei bem interessante, né? Nesses últimos períodos agora, que nós estamos passando por um período também, que nós estamos passando, por essa pandemia, tudo isso está fazendo com que a gente precise ficar quietinho, isolado. E com isso, muitas pessoas estão sofrendo, né? Tanto em relação à pandemia, em relação a esse tanto de sofrimentos, tanto de mortes acontecendo, tantas coisas ocorrendo por aí, né? Então, um dos questionamentos que foi colocado para nós, né, para a gente poder responder, e eu vou colocar aqui ao vivo para nós, é o seguinte: se Deus é tão bom, é tão justo, por que é que Deus permite que a gente sofra, mesmo as pessoas a gente sendo bom, mesmo as pessoas ruins, todo mundo está sofrendo? Por que Deus permite que a gente sofra? Soraya, o que você diz sobre isso? Pois é, boa noite a todos e a todas que estão pertinho, que estão distantes, enfim, boa noite família espírita,
família não espírita, enfim, todos. Pois é, Samantha, você colocando assim, é uma pergunta, né, que nos fizeram, e bastante relevante. E quando a gente pensa desse jeito, se Deus é justo, se Deus é bom, até parece que a gente está duvidando desse pai, ou até questionando ele, né? Poxa, se é justiça, se é sabedoria, se é perfeição, então por que permite que pessoas boas quanto as más estão todo mundo junto e misturado? Não concordo com isso, não está certo. Então, partindo do princípio da existência, que a gente tenha só pela Terra, aí fica muito difícil entender isso. Aí a gente já a gente já não tem mais o que falar, porque seria muito difícil você entender a justiça e a perfeição divina. Mas a doutrina espírita, ela nos esclarece que nós chegamos aqui agora, que quando reencarnamos, nós não somos uma criança com papel em branco, para que possa escrever nesse papel aqui e agora. A gente já traz uma história, uma vivência de bilhões de anos. E nessas vivências da vida, né, na pluralidade das existências, nós estamos nessa jornada, nessa caminhada, construindo a nossa vida, a nossa jornada. Então, esse sofrimento, ele depende muito do ponto de vista de cada um, de como a gente interpreta o sofrimento. Por exemplo, um pai que o filho pede, né, para ir para a piscina de adulto sem colete, ele vai deixar? Ele não vai deixar. Porque ele sabe que se ele for, o filho vai desencarnar, vai ficar ali na piscina. E aí o filho fala o quê? Eu não te gosto mais, eu não amo mais você é o pior pai do mundo, eu não quero você de pai. Isso a gente escuta, né? Quando o filho pede para sair, que não dá, parede, se joga, você é o pior pai do mundo, você é a pior mãe do mundo. Porque a gente já sabe, tem uma visão do bem na construção daquele serzinho. E assim é o nosso Pai, Deus, nosso Pai, o meu, o seu, de todos nós, né? Então, naturalmente, isso acontece porque a gente desconhece as leis divinas que regem a vida humana. Então, como a gente não tem esse esclarecimento, e a gente já acha que está tudo errado. A gente enxerga tudo uma tragédia na nossa vida. Se eu não compreendo a reencarnação, eu acredito que perder um ente amado, querido, por essa pandemia que a gente está vivendo, é uma tragédia. Um tsunami é uma tragédia. Um acidente automobilístico é uma tragédia. Tudo que nos acontece, e muitas dessas tragédias ainda vão acontecer, a gente tem isso na nossa mente, que é uma grande tragédia. E isso nos causa muita dor, muito sofrimento. O que a gente tem que focar? Devemos focar o que a gente está fazendo aqui. Qual que é o objetivo da nossa reencarnação aqui na Terra? Qual que é o meu, qual que é o seu, qual que é o nosso objetivo? Um dos motivos de estarmos aqui nessa escola que nos acolhe é essa escola permitir que a gente repare os nossos erros passados, o que a gente já cometeu e o que a nossa consciência cósmica nos cobra. O que o nosso juiz aqui, ele está nos cobrando, é uma coisa que necessita pagar. Então, de repente, acontecem algumas coisas, mas de repente, abrupta, aquela coisa mais dolorida, mais forte, mais intensa. Mas a gente precisa disso para que a gente possa despertar. E nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, a gente está no mundo ideal para que a gente possa reparar os nossos erros. A Terra, quem não está provando uma situação, está expiando uma situação. Então, a gente sempre acha que a vida do outro está melhor. Não
não está melhor. Não tem ninguém que tenha uma felicidade plena aqui na Terra. Aqui a gente está para se amparar um no outro, se auxiliar mutuamente. E vamos que vamos. É óbvio que perder um ente querido, amado, que a gente já passou por isso muito de perto, tem uma dor, traz uma dor. E traz uma dor moral na nossa alma. Muitas vezes, a gente chora junto. Não tem muito o que fazer, a não ser você encostar no ombro e derramar uma lágrima junto. Claro que isso nos dói moralmente, mas nós precisamos. Mas nós ainda precisamos fazer uma pergunta. Nesse momento, a gente pergunta para Deus. Em vez da gente falar, poxa, eu mereço isso, por que eu vejo tanta gente bacana que parece que não deveria estar passando isso e está passando isso? Por que tem gente que a gente, na nossa condição de julgador, aquela pessoa ali podia desencarnar que ia estar de bom tamanho. Não, e aí você pergunta para Deus, né? Faz assim uma pergunta. Por que, Papai do Céu, o Senhor nos coloca aqui e agora? Por que nos coloca nesse mundo? Então, enquanto estamos aqui encarnados, agradeça a cada segundo e trabalhe a cada segundo nessa existência nossa, para que a gente possa, de fato, ter o que Jesus falou lá há mais de 2000 anos. Vós sois deuses. Deuses com D minúsculo. Deus, na infinita perfeição, só o nosso Pai. Mas nós somos seres perfectíveis. Então, vós sois deuses. Você, eu, nós temos condições de reparar, de resgatar essa dívida que a gente tem perante essa consciência divina. E é para isso que a gente está aqui, com um único objetivo, de evoluir moralmente, né? Então, eu acho que é esse caminho, né, Samantha? A gente está passando por aqui, né? Nessa escolona que nos acolhe. Pois é, e é isso mesmo, porque assim, como a gente está num planeta de provas e expiações, como você falou, nós estamos aqui para poder espiar, para poder cumprir os nossos débitos, os planejamentos antes da encarnação. Então é muito fácil a gente se revoltar com algumas coisas que machucam a gente moralmente diante de todas as tristezas que estão acontecendo. Muitas vezes eu já escutei, às vezes, por que a pessoa boa foi e os ruins que ficaram? Por que Deus leva as pessoas boas? Por que aquela pessoa se foi? Então, assim, tem como se fosse uma revolta, uma angústia com tudo isso que acontece, né? Mas se a gente for pensar assim, Deus ele não provoca, ele não faz tragédia, né? Tragédia é o ponto de vista nosso, né? Se a gente for pensar da seguinte maneira, né? Vamos colocar aqui uma historinha. Vamos fazer de conta, né? Vamos pensar lá. Por que Deus permite que a gente sofra? Então vamos entender o seguinte. Imagina um pai que ele tenha um filho que tem uma lesão muito séria, certo? Um problema muito grave. E para que ele possa conseguir sarar, que ele possa conseguir melhorar, obter para que ele possa conseguir sarar, para que ele possa obter a saúde dele 100%, o médico chega com esse pai e fala, olha, ele vai ter que passar por uma cirurgia bem dolorosa, uma cirurgia demorada, onde o pós-operatório vai ser muito difícil, muito complicado, certo? Demorado, com dificuldades, dores e tudo mais, mas, passando por tudo isso, o seu filho vai ter a resposta boa. O seu filho vai sarar, o seu filho vai curar. Se a gente for pensar assim, não vai ter um pai que não vai apoiar a cirurgia desse filho. Mesmo que a cirurgia seja demorada, com pós-operatório doloroso, com todas essas dificuldades.
Então, se a gente for pensar assim, se nós, seres humanos, somos capazes de deixar, de colocar um ente querido nosso nessa situação de se expor a uma cirurgia dolorosa, difícil, que vai passar por problemas e vai sofrer em prol da cura dele, quem dirá Deus? Deus deixa a gente passar, vir aqui nesse planeta, nesse mundo de provas e expiações, permite que a gente sofra, permite que a gente passe por tudo isso. É como se fosse uma escola, é uma cirurgia que nós estamos passando por aqui. Então Deus permite que tudo isso aconteça assim, porque para Deus o ideal é a melhora da nossa alma, porque Deus sabe que esse nosso corpo, ele não sobrevive, certo? Ele não é para sempre. O que sobrevive é a alma. Então, a gente passando às vezes por dificuldades carnais, nós vamos conseguir fazer com que a nossa alma, o nosso espírito se resplandeça, né? Então, nós temos que pensar, Jesus falava o seguinte antes, que para a gente poder não se preocupar, não se preocupem com aquilo que pode matar o seu corpo, mas nada podem contra a alma. Então, tem muitas tragédias, muitos vírus, muitos problemas que acontecem que às vezes nos destroem, nos machucam, nos adoecem, nos maltratam o nosso corpo, mas melhoram a nossa alma. Faz com que o nosso espírito ande nesses degraus da caminhada da evolução, né? Então, assim, a gente não tem que se revoltar, certo? É difícil, a gente sofre, claro, né? Mas assim, os benfeitores espirituais, eles sempre nos orientam o seguinte, para que a gente possa, todos os dias, agirmos com a felicidade do primeiro dia. Quando a gente nasce, a gente não fica feliz, todo mundo fica feliz, então a felicidade do primeiro dia, mas com a seriedade do nosso último dia. Porque nós temos que respeitar esse nosso período aqui na Terra, né? Então a gente não sabe o momento em que nós seremos chamados de volta. Então, todos esses períodos de provações que nós estamos passando é para aprendizado. Nós não devemos sofrer por isso. Nós vamos chorar, sim, né, por algumas coisas que acontecem, mas nós não devemos nos revoltar. Porque tudo que parece tragédia hoje para nós, no nosso ponto de vista, na verdade, é uma escola, é um desenvolvimento para nós, né? Então, desse ponto de vista, a gente tem que encarar que não existem tragédias do ponto de vista divino, né? É tudo da maneira que a gente observa, né, Soraya? Da maneira, às vezes, não é a maneira que a gente gostaria, mas é o que nós precisamos, né? Por isso que nos acontece. É bem isso, a gente está, né, Samanta, dentro da casa, fazendo uma grande reforma, né? E a hora que a gente sair dessa reforma, que tiver bonita a casa, aí a gente vai se sentir feliz, alegre, né? E é isso que acontece. Mas agora nós estamos aqui com a segunda pergunta, e essa primeira parte aqui é para a Samanta, que ela é muito bacana e muito bem-vindo nesse momento, né? Parece que nos últimos anos, se a gente parar e observar, teve uma evolução muito grande em todos os segmentos, né? Material, na indústria, na tecnologia, na ciência, na medicina, no maquinário, onde mais, tudo que a gente pensar, assim, nas vacinas, tudo que se diz respeito à matéria evoluiu muito. E parece que, a olhos visíveis, que o lado moral, ele não acompanhou essa evolução material, né? Isso faz parte desse momento que a gente está vivendo, faz parte desse mundo de transição, faz parte todo esse rebuliço de reforma na casa, na Mãe Terra. Então, Soraya, olha só que interessante, né? Parece, na maioria das vezes, que está acontecendo tudo isso com a gente, com o nosso planeta, né? Que
as tecnologias estão aí, as pessoas estão ficando inteligentes de algumas maneiras de descobrir tecnologias, vacinas e tudo mais. E pode ver que nesse último período, para nós pareceu demorado porque a gente estava querendo uma vacina. Só que olha a rapidez que foi criado várias vacinas, né, e tudo mais. Então, se a gente for olhar assim, realmente, nós estamos num planeta de provas e expiações, e isso significa que, na maioria das vezes, o bem não está um pouquinho apagado pelo mal. Então, assim, a gente ainda tem um pezinho ali no mal, né? Então, assim, não significa que o moral não está sendo melhorado, né? Então, assim, dá a impressão que o mal não existe, que o bem não existe, que tá todo mundo pensando só no mal, que todo mundo é malvado, né? Então, assim, não é verdade que a questão moral não está sendo melhorada, né? Não está sendo melhorada com todos esses períodos que nós estamos passando. O que a gente tem que observar é que, infelizmente, na maioria das vezes, depende do que que está chegando até nós, né? Então, assim, nós estamos tendo tanta notícia das coisas ruins, do mal. A questão é que, né, hoje em dia, a gente vê assim, tanto no jornal, televisão, internet, principalmente as notícias, assim, não só internet, WhatsApp e tudo mais, então a gente vê coisa só malvada, maldosa, né? A gente vê as coisas escandalosas, as coisas ruins. Então, não tem outro tipo de... Então, passa vendo aqui, aquilo que vende para as pessoas é o que as pessoas gostam, o que as pessoas procuram. Então, vocês podem ver assim, quando tem alguma notícia da internet, alguma publicação no WhatsApp, o que as pessoas fazem? Publicam, divulgam, não querem nem saber se a coisa é verdadeira ou não, se é fake news ou não, né? A palavra tão na moda, fake news, divulgam. Então, aí, às vezes, as pessoas divulgam sobre as crianças que são estupradas, que são assassinadas pelos próprios pais ou parentes, sobre os velhinhos que estão sendo abusados, sobre as mulheres que estão sendo subjugadas pelos maridos e tudo mais. Então, assim, todas essas notícias, as pessoas olham, se fascinam, ficam escandalizadas e botam para frente, né? Então, assim, com tudo isso, parece que o bem não tem valor, que o bem não aparece, não é verdade? Então, assim, ninguém fala nas mídias, né? Não vou dizer que ninguém, mas assim, é muito pouco falado nas mídias sobre quem faz o bem, sobre os pais que adotam crianças e dão tudo de bom, tudo com uma vida merecida para essas crianças, as pessoas que acolhem idosos, os profissionais de saúde que vão atender em áreas distantes, as pessoas que fazem, né? Então, assim, existe. Só que o problema principal é que o bem quase que não se mostra, né? Então, a gente vê assim, nas notícias estão sendo divulgadas geralmente as coisas mais ruins, né? Se a gente for olhar, às vezes, já aconteceu de eu ver na internet, né, numa divulgação, alguém que filmando percebeu que tinha caído um dinheiro, né? Assim, acho que foi até de propósito, deixou cair numa nota de R$50 para poder saber se o menino, né, que estava lá no semáforo, se ele ia pegar para ele. Esse menino viu que o dinheiro caiu, ele foi lá, correu, pegou o dinheiro e chamou o moço para poder devolver. Isso aí, o menino devolver o dinheiro é mais do que obrigação moral de uma pessoa. Só que aquilo ali ficou tão... o rapaz ficou tão abismado com aquilo ali que ele fez. Começou a postar como se fosse uma coisa mais
excepcional do mundo. O que deveria ser regra, que é ser bom, que é o senso de justiça, de moral próximo, virou exceção. Então, infelizmente, o mal tá por aí, né? O bem está sendo pouco divulgado, né? Então, é esse que é o problema principal. O bem precisa se mostrar mais, né? E, se não me engano, tem uma parte lá no Livro dos Espíritos que fala sobre isso, não é não, Soraya? Você está falando aí, e essa pergunta, ela vem colocar de uma maneira perfeita. Eu vou até colocar aqui o Livro dos Espíritos, que é um livro nosso de... Parece que deu uma travadinha. Gente, é ao vivo, então... Não sei se é a internet, como é que tá. Mas pergunta, Tiago, meninos da SBT, nos socorre aqui. Essa pergunta, 932, feita pelos espíritos, por que neste mundo os maus exercem geralmente maior influência sobre os bons? Olha... e a resposta é tão simples, que eles nos respondem sim, pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes, audaciosos. Então, minha gente, presta atenção nessa resposta, que é muito interessante. E tudo isso vai mudar o dia que a gente levantar e tirar o pé do chão. Por que é tão difícil fazer o bem? Por que é tão difícil falar de Jesus? Por que é tão difícil, né, a gente querer fazer alguma coisa boa e legal? Parece que a gente morre de vergonha. Isso aqui eu não consigo fazer, meu Deus, e agora? E a gente fica tão tímido, tão tímido. Ah, mas eu não faço nada de mal, nada de ruim, então eu tô bacana, eu tô com o meu projeto sendo concluído. Não. E ele ainda fala, não vale só não fazer o mal. Você deve fazer o bem. Olha a responsabilidade nossa. E a Samantha falando aí das coisas boas que a gente faz e vê, porque hoje você liga a TV, não dá nem para ligar, né? Só tragédia, só notícia ruim, só notícias perversas, escândalo, um em cima do outro. Mas eu olhei aqui muito rapidamente, gente, vocês viram aquele professor de 87 anos, durante a vida mais da metade, ele foi o primeiro dono, comprou e ele passou a vida com ele. E com 87 anos, ele ia precisar vender o Fusca, estava endividado. O que os alunos fizeram? Viram na internet, se juntaram, compraram o Fusca do professor e fizeram uma surpresa para ele. Eles devolveram o Fusca para esse professor. Então, o amor, minha gente, é um combustível para além do tempo. É um combustível que resiste ao tempo. A USP, ela está, o ano passado ficou um pouquinho melhor, mas ela está entre as melhores universidades do mundo. Mais de 19 mil foram analisadas, avaliadas, e a USP, a Universidade de São Paulo, ficou em número 105, parece. Então, olha quanta coisa boa. Vocês viram, no Brasil, o que é muito bom em primeiro lugar são os brasileiros. Vocês viram aquele filho que disse que a hora que o pai tivesse alta da UTI, ele ia receber ele e ia tocar pagode para ele. Pagode, alguma coisa lá do Nordeste, eu não sei, é forró, né? E assim foi realizado esse projeto. Foi a coisa mais linda, aquele amor que irradiou por ali. Essa semana, uma notícia bastante feliz, que mais de 90% dos idosos estão sobrevivendo em São Paulo. A média ficou em 90%, não teve desencarne, como estava tendo, né?
uma brasileira incrível, que na UTI, quando ela saiu da UTI, ela escreveu um livro que está, assim, contagiando muita gente sobre resiliência. Então, tem almas e coisas muito, muito relevantes. A avó, que aprendeu a ler e escrever com o neto, tendo aula online. Então, olha quanta coisa maravilhosa acontecendo. Só que parece que a pessoa se compraz, né, na dor. Isso faz parte do ser humano. Porque a gente fica nessa zona do sofrimento, da melancolia, você quer ter o seu mais evidenciado, né, você quer ter o seu mais dolorido, você quer ter o seu... não, se a sua cabeça dói, a minha é diferente. A gente está vivendo uma época, literalmente, a separação do joio e do trigo. O sofrimento, ele não é o propósito de Deus para as nossas vidas. Nunca, jamais. Mas ele tem uma fonte, aliás, duas de sofrimento, né? Que uma, que poderia ser por amor e por ação, vamos falar assim, nada de amor ou dor. Poderia ser por amor ou por ação, atitude. E a outra é por insistência em não da conduta de não buscar a compreensão, o desenvolvimento espiritual. E isso nos causa e nos gera sofrimento. Quando a gente não busca esse autoconhecimento e compreender de onde eu vim, o que é que eu estou fazendo aqui, o que é que me espera, quando a gente vive dentro dessa cápsula, claro que a gente vai continuar e insistindo nos erros. É a lei de causa e efeito. Mas nós também devemos usar essa lei de causa e efeito aqui e agora. Eu quero escolher, né? Jesus, lá em João 16:33, ele diz tão claramente: no mundo tereis aflições. Olha que coisa linda! No mundo tereis atribulações. Jesus, nesse momento, ele quis dizer que o planeta Terra não é uma ilha de caras, que o planeta Terra não é para você armar a rede e balançar, que é a oportunidade de você crescer. E que, às vezes, o que a gente entende por sofrimento não é sofrimento, é um chamado. Essa escola a gente equipara a dentro de uma sala de aula. Dentro de uma sala de aula, a gente tem aquele aluno que, carinhosamente, ele é chamado de nerd, porque ele faz além do que o professor pede. A gente tem aquele aluno mediano que está ali, que ele faz o que o professor pede. E a gente tem aquele aluno lá do fundão, que ele faz as coisas mediante ameaça. Vou te dar uma prova. Aí ele faz correndo. Então, nós somos esse aluno. Se a gente fica lá no fundão, querendo só fazer por ameaça, e às vezes nem por ameaça, então as nossas reações de ações, ela gera esses sofrimentos. Então, nada de achar que espírita gosta de sofrer e que Deus permite esse sofrimento. Nunca, jamais. Só se a gente fosse doido, né? Não. Mas o espiritismo, ele nos esclarece. Ele nos dá um norte, né, da reencarnação. Então, a gente tem essa conscientização do sofrimento. É bem por aí, né? E ele ainda, sempre vamos colocar um ainda, esse sofrimento é uma necessidade do ser humano, que não precisa ser, se a gente tivesse boas ações. Minha gente, quando uma pessoa, um político que tem nas mãos o poder de colocar e levar acalento, de levar conforto para as pessoas, e ele fala que a longevidade é insustentável para os cofres públicos. Minha gente, isso dói na alma. Dói porque a gente tem uma consciência, mas ele não tem. Ele está num mundo extremamente materialista. Olha, que não foi a pandemia que deixou insustentável o atendimento público, mas sim a longevidade, as pessoas querendo viver 100, 110, 120 anos, 130. Ele está questionando isso, né? Mas faz parte desse projeto e desse mundo de provas e expiações, né, Samantha? E com tudo isso, igual você colocou aqui algumas notícias boas que ocorrem por aí, né? Então, assim, com tudo isso, a gente vê que o bem existe sim, né?
Existe, está por aí. O problema é que às vezes é mal divulgado, né? Então você pode ver assim que quando tem uma notícia dessa aí, né, uma notícia boa, ela fica sendo comentada, mas rapidinho desaparece da mídia, não é verdade? Infelizmente, às vezes assim, se for observar, às vezes tem algumas mídias que colocam, que adoram falar, às vezes, de uma pessoa que não tem condições, às vezes uma pessoa, um favelado, que rouba, que distribui drogas por aí e tudo mais. Então, assim, são as coisas mais faladas na mídia, não por aí. Só que, às vezes, ninguém fala daquele jovem que, às vezes, não tem condições, mas que sofreu, que foi lá e estudou, que trabalha, que se formou e tudo mais, porque isso aí não é uma mídia interessante, né? Só que se a gente for olhar assim, por que o bem está sendo tão pouco divulgado e por que o mal, ele está nesse glamour todo mundo fica atrás das notícias negativas e tudo mais? Se a gente for olhar, existem dois culpados aí. Porque se a gente quiser, a gente pode sim só verificar coisas positivas, a gente pode só multiplicar as coisas positivas, transmitir por nossas redes sociais só as coisas positivas. Então, nós temos aí dois culpados, né, geralmente. Claro, em primeiro lugar, se a gente for olhar, ninguém proíbe de divulgar o mal. Na verdade, o mal, as coisas ruins têm que ser divulgadas para tentar mostrar e consertar, ajudando a gente a melhorar, né, em prol do bem. Só que o bem deveria ser mais bem divulgado também, né? Então, se a gente for olhar assim, um dos responsáveis por toda essa notificação do mal e tudo mais é as redes sociais, as mídias, a televisão, os jornais. Então, assim, e de tudo, quem tem nas mãos o benefício de divulgar essas notícias tem um grau de responsabilidade nisso. Então, mas gente, eu não estou falando só de quem é dono de televisão, não, de quem coordena o programa de televisão. Quem coordena, claro, os responsáveis por um programa de televisão são responsáveis pela notícia que passa, né? Então, lógico, todo mal que for noticiado, a responsabilidade é daquele programa, daquele jornal, daquela página da internet que está sendo divulgada. Então, se a gente for olhar as manchetes, as notícias malvadas, as estrondosas, calafobéticas por aí, elas ficam semanas, meses, anos sendo faladas, as pessoas lembram e ficam divulgando, ficam passando para frente, né? Então, assim, quem tem em mãos a responsabilidade de transmitir a mídia tem um grande passo de responsabilidade em cima disso tudo. Só que aí a gente tem que olhar o seguinte: nós, às vezes, tiramos a nossa da reta. Se você transmite fake news, se você repassa notícias negativas, fotos de pessoas que às vezes desencarnaram, que estão ou cenas horríveis, se você está transmitindo, você é responsável, sim, pela transmissão do mal. Então, se você não quer notícias negativas chegando até você, não transmita, não veja, não assista as coisas negativas, procure só as coisas boas, procure só as coisas positivas. A responsabilidade disso tudo também é nossa. Então, eu recebi uma coisa, não sei se é verdade, não sabe se é verdade, pesquisa se é verdade. E passe por aquelas peneiras para poder saber se a notícia é verdade, se vai fazer bem para quem está recebendo aquela notícia, né? Então, assim, e se você vai ter um benefício de transmitir aquela notícia. Então, assim, se você não está sendo beneficiado, se a pessoa que está recebendo não está sendo beneficiada, e você nem sabe se a notícia é verdade, não transmita, né? Então, assim, a responsabilidade não é só dos donos de programa, donos de jornal e páginas sociais, não. A responsabilidade também é nossa. Né? Então, a gente vê muito
muito disso, e infelizmente o que está por aí, essas fake news, está sendo um dos maiores problemas para todos nós, até para os governantes, para todo mundo, né? É isso aí, Samantha. Ficou bem respondido. Foi uma pergunta que fizeram muito, né? Porque acaba incomodando realmente. Mas muito bom, muito bem-vindo. Nós queremos agora, gente, já finalizando o nosso bate-papo de hoje, nosso encontro, que foi tão caloroso que parece que a gente começou agora. Eu queria mais ter até meia-noite. Mas vamos já finalizando e que você possa focar na sua água, na sua casa, né? Pegar esses fluidos gostosos, salutar, que está aqui nesse momento. E um dia me perguntaram se eu acredito em Deus. E se Jesus, a gente tem Ele como, né, nosso Salvador. E eu disse, claro que eu acredito em Deus. Né? E Jesus é o nosso modelo e guia. Então, a reencarnação, ela nos dá essas bênçãos de Deus. A reencarnação é amor, né? A reencarnação, ela prova quem somos. Ela prova cientistas do mundo inteiro estudando e mostrando o que é que a gente está fazendo aqui, de onde a gente veio, para onde a gente vai, né? Então, a gente pode compreender com a reencarnação, a gente pode ter uma compreensão da vida e dessa magia maravilhosa que é viver, né? Que são as bênçãos de Deus. Nós queremos também pedir e evidenciar essa reencarnação, esse momento que a gente está passando por aqui e agora, que a gente possa aproveitar cada minuto, cada segundo, que a gente possa ser feliz hoje, aqui e agora, não no Natal, não no Ano Novo, nem no Carnaval, mas que a gente possa utilizar esse momento que nos foi dado. Evocou-nos Jesus e nos chamou. Eu sou o bom pastor, recebei o meu fardo, que é leve, que é suave, confia em mim, eu irei convosco até o final e em todos os tempos. Eu vinde a mim, Jesus. Entra na casa, Jesus acalenta os corações de cada um, levando a firmeza, o otimismo, a esperança, que possa permanecer os mensageiros espirituais, nos orientando, nos dando discernimento para que possamos escolher o melhor caminho, aquele que nos coloca bem perto de Ti. E assim, em Teu nome, nós iniciamos o nosso encontro gostoso, em Teu nome, Jesus, que vamos finalizando, te pedindo ainda que fique junto de nós. Hoje à noite, amanhã e sempre. Que assim seja. Obrigada pela presença de todos, né? Muito obrigada, Samantha. Meninos do SBT, obrigada. Não esqueçam de deixar as dúvidas que possam ter ocorrido de hoje no nosso direct lá do Instagram da União, que a gente vai anotando e vai fazendo as nossas manifestações, as nossas palestrinhas, os nossos bate-papos, mediante as perguntas de vocês, né? Então, participem,
desse momento que nós estaremos aqui apostos. Obrigada. Boa noite. Senhor, eu gostaria de ser uma Via Láctea de amor, para que as noites aqui da terra fossem mais belas. Na minha pequenez, sei que não posso ser um arquipélago de astros. Deixe-me ser um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura de quem anda na solidão. Eu queria ser a chuva generosa que, caindo sobre a terra, reverdece o chão. Senhor, eu gostaria de ser poeta, orador, artista, para encantar a grandeza da tua magia. Porém, me falta o astro, a poesia, a arte, a inspiração. Deixe-me apenas dizer-te que eu amo a vida, para engrandecer-te por ser bela e colorida. Então, nada sendo, muito obrigado, Senhor, pelos dias que vivi. Muito obrigado, Senhor, porque nasci pelo teu amor. Obrigado, Senhor. Eu queria ser um jardim de flores de todas as cores para embelezar a terra. E quando alguém passar por mim e eu me perguntar: oh, olá, como vai? E ele me interrogar: quem és tu? Eu direi: sou teu irmão, dá-me tua mão.